Sejam todos bem-vindos a este vídeo sobre o que é um símbolo. Eu já tratei deste tema inúmeras vezes, já faz alguns anos. Agora eu percebo que esse assunto está mais maduro na minha cabeça. E claro que eu espero voltar a ele ao longo dos próximos anos e com conteúdo ainda mais maduro, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos direto ao ponto. O que é um símbolo? Das diversas definições de símbolo que existem por aí, uma das que eu mais gosto é a do Bernard Lonergan, um sacerdote jesuíta, que escreveu um livro, Método em Teologia. No seu livro, ele dá uma definição de símbolo que é a seguinte: o símbolo é uma imagem real ou imaginária que evoca um sentimento ou é evocado por ele. Tá? Já vamos começar com essa definição. Só que, é claro, é uma definição que exige uma explicação. Então vamos por partes. A própria palavra símbolo, ela tem uma origem grega, certo? Símbolo. A minha letra é quase um símbolo, é um garrancho, mas vamos lá. A palavra, em português, ela tem a origem no sim, grego, mas bolos. Sim é juntar, certo? Então a palavra símbolos do grego significa pegar junto, certo? Reunir todas as coisas. E essa palavra, né, o que se referia, o que os gregos chamavam de símbolo, na verdade? Era uma espécie de moeda, né, ou medalha, ou qualquer coisa que se dividia, tá? E um pedaço ficava com uma pessoa e outro pedaço ficava com outra, certo? Se vocês têm a mesma idade que eu, ou são um pouco mais velhos, são da geração das pessoas que compravam aqueles pingentes de coração partido, né? Um ficava com uma pessoa e o outro ficava com outra, né? Uma pessoa carregava no pescoço uma parte, a outra, e se encaixavam perfeitamente. Isso é uma espécie de símbolo, tá? Porque se unirmos, nós reconheceremos a quem pertence essa outra parte. Isso é um símbolo, tá? Então, para os gregos, o símbolo, o pegar junto, é essa moeda. Que quando eu dou um pedaço dessa moeda para uma pessoa, eu estou dizendo que daqui não sei quantos anos, quando a gente se reencontrar, a gente vai saber quem somos, certo? Ou se eu enviar uma mensagem para aquela pessoa, né, e meu símbolo estiver junto, quando ele receber e ver que se encaixa perfeitamente, ele sabe que aquela mensagem é fidedigna, porque ele sabe de quem veio aquela mensagem, certo? Então mostra que existe uma espécie de união, uma espécie de amizade, um vínculo que a pessoa tem por conta do símbolo, certo? Mas o que este tipo de símbolo, o o significado da palavra tem a ver com a definição do Lonergan? Vamos lá. Ele começa dizendo que o símbolo é uma imagem real, certo? Uma imagem real. Imagem real. Começamos por imagem. Imagem é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar, certo? Então, agora, eu estou gravando à noite, provavelmente vocês estão conseguindo ouvir aí no fundo o canto dos grilos, certo? Então, a audição de vocês está captando não só a minha voz, mas esse som de fundo aqui, certo? Isso é um tipo de imagem. Imagem não é apenas aquilo que a gente capta pelo sentido da visão, certo? A gente já pensa logo na visão. Lógico, o que a gente capta com a visão é imagem, mas nesse sentido filosófico, vamos dizer assim, né, imagem é tudo aquilo que captamos pelos sentidos. Então, as coisas que vemos, as coisas que escutamos, os aromas que sentimos, certo? As texturas que captamos com o tato, enfim, certo? Então, imagem é tudo aquilo que captamos pelos sentidos. E, logo, estou falando das imagens reais. Se captamos pelos sentidos, são imagens reais. Este som dos grilos que vocês estão ouvindo é uma imagem real. Independente se é reproduzido por um aparelho, no caso, mas se você está ouvindo aí, você não está ouvindo um grilo natural. Você está ouvindo o grilo que foi gravado, que foi captado por este aparelho que eu estou usando para gravar aqui. Tá? Mas eu agora, quando estou gravando, estou ouvindo o grilo real. Em todos os casos,
é uma imagem real, porque é um áudio, não é um som imaginado, nem lembrado. É um som escutado de fato, certo? O meu está mais próximo ainda do referente, que é o grilo que está emitindo o som, do que você que está ouvindo através da gravação. Mas em todos os casos, são uma imagem real, certo? Só que ele diz mais. Ele diz que é uma imagem real ou uma imagem imaginária. Por imagem, aquilo que captamos pelos sentidos. Por imagem imaginária, uma imagem irreal, nós entramos agora no mundo da memória, no mundo da imaginação, no mundo da nossa cabeça. Então, eu estou falando dos grilos. Mas se eu disser canto dos pássaros, eu não estou gravando pela manhã. Geralmente, quando eu gravo de manhã, aí ao invés dos grilos, tem os pássaros cantando aqui. Né? Então, se eu disser canto de pássaros, e você se lembrar de algum canto de pássaro que você escutou, isso é uma imagem imaginária, porque você está se servindo da memória para recorrer a essa imagem. Não importa se você escutou esse canto ou se você está criando um tipo de canto. Né? Vamos exercitar um pouco mais ainda a nossa cabeça. Se eu disser, sei lá, pense aí num pássaro cantando uma música da moda. Não vou nem falar o hino nacional, porque alguns pássaros realmente aprendem a cantar o hino nacional com seu canto. Imagine uma música da moda, uma música daquelas chata que fica impregnada na nossa cabeça num carro que passa alto perto da nossa casa tocando. Imagine uma música ruim, né? E o pássaro cantando essa música. É evidente que a gente nunca ouviu um pássaro cantando esse tipo de música. Né? Talvez exista em algum lugar alguém que preste esse serviço ensinando isso para um pássaro. Mas, em todos os casos, é uma imagem imaginária. Certo? Porque foi criada por nossa imaginação. Uma imagem criada. Certo. Antes de prosseguirmos na definição do Lonergan, eu preciso falar algumas coisas aqui. A imagem real é o tipo de símbolo natural, certo? É aquilo que nós chamamos de símbolo natural. E o que é um símbolo natural? Símbolo natural é aquilo que nós encontramos na natureza, aquilo que encontramos no mundo real, certo? No mundo material. Os animais, as plantas, os elementos da natureza, as cores presentes na natureza, não digo a cor desse quadro, nem a cor da minha camisa, certo? Mas a cor das coisas naturais, as cores reais, certo? Porque isso aqui é uma cor artificial, certo? Foi produzido para ter essa cor, aqui também, mas a cor dos animais, a cor das plantas, das flores, do céu, das nuvens, todas essas cores são cores, digamos, reais, porque estão presentes na natureza. Certo? Simbolismo natural é quando nós nos servimos desta natureza para transformá-la em símbolo. Então, logo, todo simbolismo ele precisa partir do simbolismo natural. O Lonergan está começando a sua definição por isso. Certo? A gente vai ver no decorrer desse vídeo que os símbolos naturais são a primeira categoria de símbolo. Então, todos os tipos de símbolos precisam passar pelo mundo real. Não existe nenhum símbolo que não tenha um referente encontrado no mundo real, certo? Encontrado na natureza. E natureza, eu não estou falando somente daquela natureza que a gente imagina de floresta, de selva, de animais selvagens. Não. Natureza no sentido de mundo material, de mundo criado, de mundo que foi dado ao ser humano, não o mundo produzido pelo ser humano. Aquilo que é produzido pelo ser humano vai estar numa outra categoria, certo? De símbolo, a gente vai ver isso. Mas aquilo que foi dado ao ser humano, certo? A segunda parte de símbolo, que é a imagem imaginária, é o tipo de símbolo que, passado pelos sentidos, são armazenados na nossa memória. Quer dizer, eu olho para o ambiente, eu olho para o mundo material, certo? Eu vejo os animais, eu vejo as plantas, eu vejo os elementos da natureza, etc, etc, etc. Tudo isso que eu capto pela visão, pela audição, pelo tato, certo? Pelo olfato, paladar, enfim,
pelos sentidos, eu armazeno na minha cabeça. Como é que funciona esse esquema? Quem tem filho pequeno pode observar, perceber isso na prática, certo? Porque nós que estamos grandes, né, adultos, já fazemos isso de forma espontânea, nosso cérebro, nossa mente, vamos dizer assim, já estão expert em fazer isso, então a gente não percebe. Mas a gente consegue perceber como as crianças estão começando a se desenvolver e fazer esse tipo de coisa, tá? Exemplo, eu escuto, eu ouço o canto dos grilos e eu vejo um grilo. São dois sentidos trabalhando, de formas separadas, vamos dizer assim, tá? A audição e a visão. Só que existe um sentido na minha mente, ou na minha alma, vamos dizer assim, no meu interior, certo? Na minha psique, que une essas duas coisas, de modo que eu sei que o canto está vindo do grilo, que o canto, o som, que eu capto pela minha audição, está vindo daquele ser que eu estou captando com o meu outro sentido, com a visão. Certo? Isso é o sentido comum, é o senso comum que faz essa união de elementos de imagens que são captadas por sentidos diferentes e faz com que a gente compreenda a realidade. Né? Eu sinto um cheiro agradável e eu sei que está vindo de um prato de comida, né? De uma refeição. Então, são sentidos diferentes e o senso comum une as duas coisas e faz com que eu perceba, eu entenda que aquele cheiro vem daquilo que eu estou vendo, certo? E aí eu degusto aquela comida, eu sinto o sabor daquela comida. Eu sei que o sabor não está na minha língua, veio daquela refeição, daquele prato de comida, certo? Então, o sentido comum une essas coisas. Claro que nenhum de nós está passando pela experiência de sentir o cheiro, de ver a comida, de se alimentar, exceto se você estiver fazendo essa refeição agora, não é? Mas fora isso, eu particularmente, estou me lembrando de experiências que eu já tive nesse sentido, certo? Eu já vi um grilo, eu não estou vendo um grilo agora, eu sei como é um grilo. Eu já senti um cheiro agradável, já senti um sabor agradável, já vi um prato de comida bonito de ver, certo? E o que eu estou fazendo na medida que eu estou falando essas coisas? Eu estou me lembrando, estou recordando experiências que eu já tive. É a minha memória trabalhando, puxando experiências que eu tive. Não é? Ou até desenvolvendo, criando, porque na medida que eu falo, você também pode criar com a sua imaginação um prato de comida que você nunca viu. Uma refeição que você nunca viu, mas que você consegue moldar com a sua imaginação. Certo? Esse é o trabalho da mente, esse é o trabalho da psique, certo? Captar pelos sentidos, unir pelo senso comum e puxar pela memória, puxar para recordar, certo? Puxar de experiências passadas. Esse é o trabalho da memória. E a imaginação de montar quebra-cabeças. A imaginação e a memória, elas trabalham juntas, certo? Então eu posso montar quebra-cabeças com a minha imaginação a partir da memória que eu tenho de experiências que eu captei pelos sentidos. Parece uma coisa bagunçada, mas estão todas trabalhando juntas, certo? Então, primeiro eu tenho... Nossa, isso era para ser um nariz. Enfim, vamos lá. Façam de conta que isso é um nariz. Então o nariz sente o cheiro. Né? Sente o cheiro. Depois do sentido, eu tenho o senso comum que une. Isso aqui é um prato de comida, tá? Tá parecendo um pão, tá? Que seja um pão, então. Né? Une a visão com o olfato. E depois, a imaginação faz tudo isso daqui, porque eu não estou vendo nada disso agora. A memória que me recorda dessas duas experiências é a imaginação que monta, tá? A imaginação que primeiro criou uma imagem aqui, certo? Me fez recordar uma imagem, ou criou uma imagem, e depois eu tentei reproduzir isso aqui no quadro, tá?
habilidades desenhísticas não são lá essas coisas, mas claro que eu imaginei algo muito mais bonito do que isso daqui. Em todos os casos, a minha memória e a minha imaginação entraram em ação, certo? E eu espero que a sua esteja entrando também em ação na medida em que eu falo. Por isso que é muito importante, não só em aulas como essa, mas em toda palestra que a gente escutar, a gente tentar imaginar as coisas que a gente está ouvindo, certo? Criar imagens mesmo. Do jeito que a gente faz com a literatura, quando a gente está lendo literatura, quanto mais a gente consegue imaginar daquela leitura que a gente está fazendo, mais aquilo vai ficar guardado na nossa memória. Por quê? Porque quanto mais você atua com os seus sentidos, mesmo que não seja com os sentidos reais, seja com a sua imaginação, fica mais fácil da memória conseguir guardar e reproduzir outra vez. Certo? Porque você está unindo a audição, porque você está lendo, certo? Você está vendo as letras, você reproduz, você reconhece o som das letras, né? o som das palavras que estão ali gravadas no papel, né? Então você está captando pela uma audição imaginária, vamos dizer assim. E se você, através dessa audição, você consegue reproduzir uma imagem, criar um rosto para o personagem, um ambiente onde ele está agindo, certo? Aquilo vai ficar na sua memória. Não só com a literatura, com outros tipos de leitura, com outros tipos de aulas, de palestras, também possamos agir desse mesmo jeito, imaginando as coisas que nós estamos ouvindo, certo? Porque aquilo que a gente imagina vai ficar na nossa memória, muito mais do que o não imaginado, certo? Depois, a definição do Lonergan diz que o símbolo evoca um sentimento. Evoca um sentimento. Evocar, né, já tem uma conotação um pouco diferente, né, porque parece que a gente está chamando do além. Né? É como se não fosse um chamado tal como a gente chama uma criança ou chamaria um animal, não é? Um cachorro, seja lá o que for, não uma pessoa. Não. Evocar é algo ritual, vamos dizer assim. Eu faço um gesto, um ato, eu junto algumas peças e, de repente, eu consigo evocar alguma coisa. O símbolo, então, ele tem uma espécie de poder ritualístico, que é o de evocar sentimentos. O que isso quer dizer? O símbolo que evoca sentimentos é um símbolo que faz a gente recordar outras coisas. Então, por exemplo, se eu digo o Rei Leão, se você já assistiu o Rei Leão, se faz muito tempo que você assistiu o Rei Leão, talvez essa palavra, essa frase, né, o título, o Rei Leão, evocou algum sentimento em você. Você se lembrou do momento em que você assistiu, da época que você assistiu, da sua infância, certo? E isso traz boas ou memórias boas ou ruins. Então está evocando sentimentos em você. O símbolo ele tem esse poder. Não só símbolos já prontos, mas qualquer outro símbolo. A gente pode, sei lá, ver um luar bonito e se lembrar, ter um sentimento bom ou ruim de alguma coisa que aconteceu com a gente. Certo? Então é um símbolo evocando um sentimento. Evocando um sentimento. O símbolo está produzindo alguma coisa. E se o símbolo faz isso, a gente pode agora se perguntar em qual categoria das categorias de Aristóteles o símbolo faz parte. Qual categoria? Qual categoria? Se o símbolo evoca sentimentos, mesmo o símbolo sendo uma imagem real ou imaginária, o símbolo ele não pode fazer parte de uma categoria de substância, de quantidade, de qualidade, de paixão, de ação. Não. Não pode fazer parte de nenhuma dessas, porque todas essas outras coisas elas podem ser símbolos também. Mas o símbolo enquanto tal, ele faz parte da categoria da relação. Faz parte da categoria da relação. Porque o símbolo ele está relacionado a algo, ele está relacionado a algum sentimento, certo? E sentimento não é só aquilo que a gente sente com o nosso corpo.
certo? É no sentido de evocar um significado, tá? Ele pode evocar um significado, não somente uma emoção, vamos dizer, né? Que eu falei, né? De um sentimento bom ou ruim, que é mais fácil da gente compreender. Mas não é somente isso. O símbolo ele tem um significado. O símbolo ele não é algo avulso, certo? Se ele é avulso, ele ainda não é símbolo. Mas quando ele tem um significado, pronto. Ele já evoca um sentimento. Logo, ele é um símbolo. E sendo um símbolo, ele faz parte desta categoria. Categoria da relação. Por que eu digo isso? Porque uma quantidade de coisas pode ser um símbolo. Não enquanto a quantidade em si, mas enquanto aquela quantidade se relaciona com um significado. Uma qualidade ela pode ser um símbolo. Não pela qualidade em si, mas quando aquela qualidade se relaciona com um significado, isto é, quando ela evoca um sentimento, ela se torna um símbolo. Aquela qualidade se torna um símbolo. Quando uma substância, quando um ente, certo? Quando, sei lá, um leão, um animal, um cachorro, certo? Quando o fogo, propriamente uma fogueira, todas essas coisas, elas podem ser símbolos. E elas o são quando se relacionam com um significado, quando evocam um sentimento, certo? Por isso faz parte da categoria da relação. Mas o Lonergan não para por aí. Ele diz que o símbolo tanto evoca um sentimento quanto é evocado por ele. Então, um sentimento pode evocar um símbolo. Pode fazer o processo inverso. Lembra das duas metades? Né? Então, uma metade é o símbolo e a outra metade é aquilo que é o simbolizante. A gente vai entrar nisso também. Certo? Mas então, o símbolo evoca um sentimento, ele traz para si a parte faltante, ou a parte faltante, ou o sentimento, o significado, pode evocar um símbolo também. E aqui a gente entra numa outra categoria de símbolo, que são os símbolos criados. Não são os símbolos nem naturais, nem imaginados, mas os símbolos que eu gosto de chamar de símbolos artificiais. Artificiais. Por que símbolos artificiais? Porque eles são criados, certo? Eles são produzidos, eles são feitos pelos homens. Não são símbolos que estão dados, que foram dados aos homens e nós agora precisamos prestar atenção neles, vê-los e fazer analogias com eles, tirar significados. Não, são símbolos que nós criamos. Quando eu disse o Rei Leão, é um símbolo criado pelo ser humano, é uma história que foi criada pelo ser humano, certo? É um símbolo artificial, quando eu posso reunir símbolos naturais, significados, e através de um sentimento, através de um significado específico, eu estou criando, eu estou evocando esse símbolo. Porque a pessoa que criou a história do Rei Leão, ela tinha um objetivo, certo? Mesmo que o único objetivo dela fosse entreter as crianças, quando ela produziu aquela história, algum significado que estava dentro dele, certo? Que era conhecido a ele, mesmo que não fosse extremamente claro e consciente, era conhecido, certo? O significado daquela história estava presente no coração, vamos dizer assim, daquele que criou aquela história. Logo, o sentimento, o significado, evocou aquele símbolo, fez com que ele criasse artificialmente um símbolo, certo? E os símbolos artificiais são aquilo que Aristóteles chama de mimesis e o Tolkien chama de subcriação. Subcriação. Mimesis e subcriação são a mesma coisa, certo? A mimesis está relacionada ao ato de imitar, ao ato de criar, de produzir dos artistas, certo? A questão poética, certo? A poesia, a criatividade poética, a arte poética, né? É uma espécie de mimesis, porque é uma espécie de imitação. Quando a gente diz que a arte imita a vida, né? É nesse aspecto de que a gente se serve dos símbolos naturais para criar os símbolos artificiais, para produzir arte. Né? Não só o Rei Leão, mas símbolos mais excelentes, vamos dizer assim, como uma pintura, né? Por exemplo, uma escultura, né? Um poema,
E assim a gente vai abrangendo, né, para músicas, para textos, né, romances, contos, novelas, filmes, tá? A gente já está numa era diferente, não dá para falar, né, só de músicas e de esculturas e pinturas. Não, filmes também são símbolos, certo? Símbolos artificiais. Nós servimos de símbolos naturais, porque se a gente faz uma pintura, aquela pintura está mostrando elementos que existem no mundo, certo? As artes abstratas, elas têm algo que existe, que são as cores. Não existe uma arte sem nenhum elemento que está presente na natureza. Mesmo aquela que tenta não retratar nada concreto, tem algo de real, que são as cores, certo? E as cores, elas expressam as formas geométricas, os formatos, enfim, alguma coisa que está presente no mundo real, que é símbolo natural, foi montado de modo que aquele sentimento que o pintor tinha evocou um símbolo artificial. Produziu algo mimético, vamos dizer assim, uma mimesis. Foi uma subcriação. Tolkien chama de subcriação o ato de subcriar, porque quem cria propriamente é Deus. Segundo Tolkien, os símbolos naturais foram feitos por Deus, é Ele quem cria. Nós só podemos subcriar, porque nós nos servimos da criação para fazer as nossas artes, para criar todo tipo de coisa. A obra de Tolkien, a obra majestosa, magnífica, que é o seu legendário, né, o seu mundo da Terra-média, não só o Senhor dos Anéis, mas o Hobbit, o Silmarillion. Eu sou mais fã do Silmarillion do que das outras obras. Né? O Silmarillion é uma espécie de bíblia da Terra-média, vamos dizer assim. Essa obra, ela é uma subcriação, porque o Tolkien ele está se servindo não só de elementos que existem em outras culturas, mas de elementos que existem no próprio mundo real, certo? Porque as outras culturas, elas também se serviram de elementos que estão no mundo real, de símbolos naturais. Toda cultura, toda mitologia, ela é produzida não só com a imaginação, mas com elementos dos símbolos naturais, em primeiro lugar. Então, são símbolos artificiais, são mimesis, uma arte, uma criação poética e uma subcriação. Por isso que eu gosto muito dessa definição do Lonergan. Ela é um pouco difícil, ela exige uma explicação, sim, mas agora a coisa toma uma proporção magnífica, porque o símbolo ele está claro, eu espero que esteja claro, né? Mas ainda tem mais coisas para a gente trabalhar aqui, certo? O símbolo, agora que nós já sabemos a sua definição, nós precisamos de uma classificação dos símbolos. Eu falei para vocês que os símbolos naturais, eles fazem parte de uma espécie de primeira classe de símbolos, tá? De uma primeira categoria de símbolos. Agora a palavra categoria não vai ter mais o sentido filosófico, piso filosófico, aristotélico, que a gente já usou, tá? Que eu já expliquei aqui. Mas agora nós vamos dividir o símbolo em categorias, certo? E para a gente dividir essas categorias, eu vou trazer uma contribuição aqui do padre Mark Gerhard, muito boa mesmo, no seu livro Os Símbolos na Bíblia. O padre Mark ele diz que o símbolo ele tem um lado A e um lado B. Vamos voltar aqui ao coração partido, certo? O símbolo ele tem um lado A e um lado B. São as duas metades, os dois pedaços. Esse lado A é o simbolizante. Então, simbolizante. Simbolizante é a parte que nós temos, certo? É aquilo que está dado. Então, é o símbolo natural. E o lado B do símbolo, a outra metade, é o simbolizado. É o simbolizado. É a parte faltante, certo? Todo símbolo ele tem esses dois lados, tem esses dois pedaços. É como realmente uma moeda quebrada. Nós temos o simbolizante, que é aquilo que está dado, e o simbolizado, que é a parte faltante. Vamos lá. O fogo em si mesmo, o símbolo natural do fogo, ele é um simbolizante, certo?
Mas no fogo nós temos algo simbolizado, que são as coisas que nós não temos, certo? Mas temos porque temos o fogo, que são, por exemplo, o calor. Nós não temos o calor sem o fogo. Nós temos calor porque temos o fogo, certo? A luz do fogo, né? Agora nós temos luz elétrica, né? Mas estou falando da luz do fogo. A gente não consegue extrair a luz do fogo, certo? Nós temos luz porque temos o fogo. O fogo, ele é em si o simbolizante, tá? A luz e o calor, eles são uma espécie de simbolizado, tá? A parte faltante. E não somente isso, mas aquilo que o fogo representa. Quando eu digo que aquecer tem uma característica de afeto. O fogo não tem afeto, mas este simbolizante, ele tem um simbolizado. Está faltando, né, o afeto no fogo, mas o fogo, ele representa isso. O outro lado, o pedaço que está faltando no fogo, é essa espécie de afeto, certo? Liderança. O fogo não tem a liderança em si, tá? Mas aquele que tem a tocha, que caminha na frente, ele guia, ele é o líder, certo? Então todo símbolo ele tem essa dupla, que são o lado A, o simbolizante, e o lado B, o simbolizado. A parte que nós temos e a parte faltante, certo? Agora vamos lá, vamos para as categorias do símbolo. E eu divido o símbolo em 3 categorias, certo? Esse vídeo aqui, ele não tem somente ideias do Padre Mark, porque se você for pegar o livro, o Método em Teologia para ler, você não vai encontrar tudo isso. Você vai encontrar apenas a definição do símbolo, e aí o Bernard Lonergan, ele passa pelo assunto como se todo mundo já soubesse, já tivesse entendido a definição que ele deu. Então ele não faz esse destrinchamento aqui, certo? Então eu estou unindo inúmeras outras referências aqui para vocês e estou também colocando um pouco da minha contribuição, certo? Um pouco daquilo que eu compreendo, um pouco daquilo que eu tenho amadurecido ao longo desses poucos anos, né? Vamos dizer assim de forma modesta, porque realmente são poucos anos para um estudo tão complexo. Mas mesmo assim, acredito que eu consigo contribuir de alguma forma. E espero que esteja de fato. A primeira categoria de símbolos são os símbolos naturais. Símbolos naturais. Por que a primeira categoria? Porque sem eles não existem outros símbolos. Certo? Não dá para dizer que símbolo é somente algo psicológico. Não dá para dizer. Não dá para dizer que é algo somente cultural. Não dá. Que é algo religioso, é artístico. Não. Os símbolos, eles precisam necessariamente dos símbolos naturais. Certo? E essa necessidade, né, essa expressão, né, de que os símbolos precisam de símbolos naturais, vem de Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, ele dizia isso, que todo símbolo ele precisa necessariamente encontrar os símbolos naturais. Por isso que eu coloco aqui como uma primeira categoria de símbolos. Tá? Sem eles, não haveriam outros. A segunda categoria de símbolos são os que eu chamei de símbolos artificiais. Símbolos artificiais. Por que eles fazem parte da segunda categoria? Porque a partir dos naturais, nós conseguimos montar outros símbolos. Aqui dentro dos símbolos artificiais estão todos os contos de fadas, todas as histórias mitológicas, todas as obras de literatura, todas as obras de arte, sejam esculturas, pinturas, música, poema, etc. Porque tudo aquilo que é feito pelo ser humano, pela inteligência humana, certo? São símbolos artificiais. É uma segunda categoria de símbolo, porque ela se serve da primeira. Tá? E qual é a terceira categoria de símbolo? São os símbolos operacionais. Operacionais. O que é um símbolo operacional? É o símbolo que está fazendo parte de uma operação, certo? De uma ação. E por que é uma terceira categoria? Porque não é somente um símbolo artificial, não é somente um símbolo que foi criado. O símbolo artificial, ele se basta a si mesmo, certo? Uma obra de arte, ela se basta. A gente pode olhar para ela, a gente pode
tentar encontrar qual foi o sentimento que estava presente, qual foi o significado que estava presente no Criador quando ele produziu aquilo. A gente pode evocar sentimentos em nós a partir daquela obra também, porque quando a gente interpreta um mito, né, quando a gente interpreta o conto de fadas, a gente está evocando também sentimentos a partir daquele mito. Aquele símbolo, ele está evocando algo em nós, certo? Da mesma forma que a gente pode tentar buscar o significado original, qual foi a intenção do autor, ou o que de fato aquele símbolo está falando, certo? Temos as duas formas de interpretação de um símbolo, certo? As várias formas, né? Tem uma outra definição de símbolo também que é muito boa, que o símbolo é uma matriz de intelecções, certo? Ela é uma fonte de significados, de inúmeros significados, de inúmeras analogias, certo? Que podem ser feitas a partir daquele símbolo. Então a gente pode tirar inúmeros significados. Um símbolo ele não se fecha. Como eu falei do fogo, o fogo não representa somente uma coisa, não é? Com o seu calor, com a sua luz, com a sua cor, com o seu movimento, com o seu comportamento, né? Que o movimento é o quê? O fogo sempre aponta para cima. Qual é o movimento do fogo? O fogo ele consome, certo? Ele consome e cresce. Consome e cresce. Tá? Ele produz fumaça, ele transforma as coisas. Olha só, tanto de coisas que eu falei do fogo. Todas essas coisas, elas podem ser analogias separadas, elas podem ser intelecções, certo? Para outras coisas. Analogias com outros elementos, certo? Com outros símbolos. Tá? Enfim, esses são os artificiais. E o que são os símbolos operacionais? São os símbolos rituais, certo? Vou colocar aqui. Os símbolos rituais, os gestos rituais. Por quê? Todos eles são símbolos? Sim. Né? Os gestos rituais são sim, são símbolos. Vamos falar daquilo que está mais fácil, que está mais perto, certo? O que é fácil da gente encontrar. Tá? E que é fácil de eu dizer também, porque é o que eu sei mais. Os gestos rituais de uma missa, certo? Os gestos rituais de uma celebração de um sacramento na igreja. O ato de se ajoelhar, o ato de juntar as mãos, certo? Esses gestos rituais, eles são símbolos, sim. E eles precisam de símbolos naturais? Sim, precisam. Por quê? Se ajoelhar, dobrar os joelhos, precisa do símbolo natural que é o próprio joelho, precisa do símbolo natural que é diante de quem eu me encontro, certo? Precisa do símbolo natural que é o ato de eu estar parado, certo? Mas não é somente um símbolo artificial, porque ele não se basta a si mesmo. É necessário que eu realize um ato, que eu opere um ato, certo? Se eu não me ajoelhar, o símbolo não é um símbolo ritual. Ele pode ser um símbolo artificial, porque eu estou falando de alguém que se ajoelhou em determinado momento, em determinado local, certo? E aquilo pode ser um símbolo artificial no sentido de ser uma literatura, de ser uma mitologia, de ser uma história, um conto de fadas, uma obra de arte que eu estou vendo, estou representando e tal. Mas quando eu realizo aquele ato, aquele gesto simbólico, eu estou operando, eu estou fazendo parte de um ritual, de uma ritualística, certo? E isso é um símbolo operacional, é uma terceira categoria de símbolo. Porque é necessário que o símbolo natural se una ao artificial e esteja em movimento, esteja em ato, esteja acontecendo, esteja sendo operado. Existem símbolos naturais na Santa Missa. Então, se você assiste uma Vigília Pascal, a celebração da Vigília Pascal, Sábado Santo da Igreja, que é a maior de todas as missas e é a que eu mais gosto, né? Existem símbolos naturais que estão ali presentes. O fogo, né, propriamente, né? Se usa o fogo, se acende uma fogueira, não é falado do fogo, não usa um símbolo, não, tem o fogo ali presente, tem água ali presente, certo? Tem uma vela que é colocada, uma vela gigante, que é o Círio Pascal, colocado dentro da água no momento em que o sacerdote está dando uma bênção. Então tem os símbolos naturais presentes ali, os elementos da natureza, certo? Tem os símbolos artificiais ali presentes, que são as palavras que foram arquitetadas para serem ditas naquele momento, certo? E tem o símbolo operacional, porque é tudo aquilo junto acontecendo, certo? O sacerdote que pega a vela, que coloca dentro da pia batismal, certo? Dentro, mergulha na água, diz aquelas palavras, certo? E está operando, está fazendo um gesto ritual. Isso é uma terceira categoria de símbolo, certo? Na medida que eu somente falo disso,
Isso não está acontecendo aqui, isso não está acontecendo aí quando você está assistindo. Então, neste momento, não são símbolos operacionais, mas quando aquilo está acontecendo, quando você está presente, assistindo, você está vendo símbolos operacionais. Quando você está gesticulando também, você está participando daquela ritualística, você está operando, você está realizando gestos rituais, símbolos operacionais. Vou até dizer novamente aqui no final a definição do Bernard Lonergan, para ficar mais claro agora que eu já expliquei tudo, para que fixe na sua memória, certo? O Lonergan diz que o símbolo é uma imagem real ou imaginária que evoca um sentimento ou é evocado por ele, tá bom? Então, a partir daqui, que os próximos vídeos deste canal, essas próximas aulas, né, que eu quero estar lançando no final de cada mês, sejam muito mais esclarecedoras. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça aí de deixar o seu like, certo? De curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, isso me ajuda bastante, tá bom? Tem aí os links também na descrição do vídeo, para que você, se você quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, é aberto, tá? Você pode entrar quando você quiser, para que a gente possa conversar mais de perto, certo? Deixe também o seu comentário aqui, o que você está achando dessa aula, o que você achou dessa aula, quais seriam os temas que você gostaria de ver aqui, certo? Pode deixar aqui, enfim, né? E agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui, e espero você nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até breve.